A seguir, pergunte ao doutor. Oferecimento: Medvision, Centro Oftalmológico e Óticas Carol Batatais. E iniciamos mais um Pergunte ao Doutor. Você sabe, toda quarta-feira, dia de oftalmo. Doutor, gratidão pela participação conosco aqui. Boa tarde. Bem-vindo de volta aí, né, Luciano? Depois de um tempinho afastado, né? De férias. Isso. É um prazer, mais uma vez, aqui a gente está falando sobre saúde de nossos olhos. Exatamente, não é? Então vamos começar hoje já com participação dos nossos espectadores com a primeira pergunta. Existe contraindicação para fazer um exame? Por exemplo, gestante pode fazer o exame oftalmológico sem problema, doutor? Exato, né? Então, só para a gente contextualizar, o tema do programa hoje é a tomografia ocular, que é um exame relativamente novo na oftalmologia, vamos dizer assim. Os aparelhos agora estão ficando mais acessíveis. Então, a gente está conseguindo entregar mais esse exame. E lá na Medvision, a gente tem já há algum tempo esse aparelho e a gente vai falar sobre esse exame. É diferente, a gente fala tomografia, mas é diferente da tomografia tradicional, que a pessoa entra num tubo, né, para fazer o exame. É um exame, às vezes, que pessoas que têm claustrofobia, ou mesmo gestantes, às vezes não pode fazer, ou depende do contraste. A tomografia ocular, você vai encostar a cabeça, encostar o olho num aparelho, como esses aparelhos de fazer exame de grau que a gente tem, e é feita uma tomografia de toda a estrutura dos nossos olhos. Então, não tem nenhuma contraindicação para a realização desse exame. Perfeito. Ele é totalmente direcionado para a estrutura ocular. Diretamente. E não tem aplicação de nenhum tipo de contraste, então não tem contraindicação. Perfeito. E de fato, muitas vezes as pessoas fazem a ligação com a tomografia tradicional. Exatamente, é a mesma ressonância também, né? Tem pessoas até que tem que tomar algum sedativo para fazer. A tomografia ocular é um exame simples, um aparelho normal desses que a gente tem no consultório, que tem toda essa tecnologia que faz uma varredura de todas as estruturas do nosso olho. Perfeito. Vamos a mais uma participação de espectadores. Custo médio de uma tomografia ocular, doutor? Depende de cada local, né? O custo médio, em torno de R$700. Esse é o custo médio para você... Vai lá em Ribeirão Preto, num hospital de olhos, e vai fazer a tomografia, R$700. Nos meus pacientes, como que eu faço? Se o paciente consulta comigo, eu mesmo vou fazer o laudo, eu que vou diagnosticar o exame. O custo desse exame lá na Medvision Batatais é R$350. Para pacientes meus. Pacientes de fora, né, ou outros médicos que querem usar a minha estrutura para fazer o exame, o valor é R$700. Perfeito. E falando em tomografia, né, a gente tem aí esse questionamento. O que é a tomografia ocular, né? Vamos falar um pouquinho a respeito. A tomografia ocular hoje é um exame extremamente importante para nós identificarmos pequenas alterações nas estruturas dos nossos olhos. A tomografia é um exame que vai fazer uma avaliação desde o começo do olho aqui na córnea até o nervo óptico lá no fundo da retina. Nesse meio do caminho, todas as estruturas do nosso olho são avaliadas com um corte de tomografia, que é uma alta resolução para diagnósticos. Então vamos dar um exemplo simples. O paciente tem um glaucoma ou uma suspeita de glaucoma. Aí um médico fala que tem, outro médico fala que não tem, fica na dúvida. Com a tomografia você consegue com certeza e com clareza diagnosticar. E muitas vezes você consegue, em pacientes assintomáticos, através da tomografia, conseguir identificar alterações mínimas. Com isso, você faz um diagnóstico mais rápido, mais preciso, e você atua para que a pessoa não tenha prejuízo lá na frente da visão. Perfeito. Então, hoje é um exame fantástico. Ele traz muita informação sobre a saúde do olho.
E quando se fala, por exemplo, de glaucoma, né, quanto mais precoce, melhor essa qualidade de avaliação. Exatamente. Isso faz a diferença lá na frente. Porque hoje a gente sabe que o glaucoma, por exemplo, né, a gente está dando um exemplo do glaucoma. Muitas pessoas nem sabem que tem, que não sentem nada. Às vezes os exames oftalmológicos estão constando como normal, mas na tomografia você identifica ali uma pequena alteração, se antecipa, não deixa aquela doença começar para valer e você faz com que a pessoa tenha a visão normal o resto da vida. Perfeito. Mais uma participação de espectadores, vamos a ela. Tomografia ocular dói, não é? É um exame invasivo? Exatamente. Não é um exame invasivo, é muito tranquilo. É um aparelho, esse aparelho ele é quase que dispensa o funcionário para fazer. Ele conversa o tempo todo com o paciente, ele orienta onde o paciente tem que olhar. É muito legal. E não tem dor, porque não vai ser aplicado nada, nem colírio anestésico, não precisa aplicar nada. É simplesmente como se fosse uma fotografia que vai sendo tirada, só que é uma fotografia em forma de tomografia. E cada posição que a pessoa olha durante o exame, ele vai fotografando aquela estrutura que precisa ser fotografada. Não é bem uma fotografia, vai ser avaliada, né? Uhum. De modo que a gente consiga, através dos cortes da tomografia, fazer a avaliação do diagnóstico. Porque, como a gente já falou aqui anteriormente, não é, em alguns programas, é uma estrutura translúcida, não é? Exatamente, é uma estrutura translúcida. E mesmo as tomografias normais, as ressonâncias normais, não são exames que causam dor. Uhum. É simplesmente o desconforto que o paciente entra no tubo mesmo, sim, né? Pacientes que têm que fazer ressonância ou tomografia da cabeça, tem claustrofobia, não consegue, porque fica lá para dentro do tubo. Mas a tomografia ocular, ela é muito tranquila. Se você não fala que você está fazendo um exame, é até divertido fazer. Perfeito. Mais uma participação, vamos lá. Quanto tempo dura uma tomografia ocular, né? E quem deve fazer a tomografia, em que casos? Na média, 5 a 10 minutos demora o tempo para a realização do exame. É muito rápido. Hoje, a maioria dos pacientes com mais de 50 anos, eu tenho feito a tomografia. Se nós pensarmos que as doenças oftalmológicas silenciosas, como degenerações de retina, glaucoma, cataratas iniciais, elas são mais comuns após os 50 anos, eu tenho indicado esse exame para todos os meus pacientes com mais de 50 anos. Abaixo dessa idade, pacientes diabéticos ou pacientes que estão com alguma suspeita de glaucoma ou suspeita de algum descolamento na retina, enfim, qualquer queixa diferente do habitual em pacientes mais jovens, a tomografia também é um exame que nos ajuda muito. Perfeito. Mais uma participação, vamos à próxima pergunta. Qual é a faixa etária, né, dessa maior incidência aí do descolamento de retina, doutor? Bom, essa é uma pergunta bem difícil de responder. Se nós analisarmos pessoas saudáveis, que não usam óculos, que não têm histórico de batida no olho, é mais comum após os 50 anos de idade. O descolamento de retina pode acontecer espontaneamente em qualquer pessoa. Se nós estamos falando de pacientes com miopias mais altas, que têm um risco maior de descolamento de retina, qualquer idade. E também pacientes com trauma, né? Às vezes pacientes que tomaram alguma batida no olho podem ter um risco maior de descolamento de retina. Então, se a gente for vamos responder diretamente a pergunta. A partir dos 50 anos, o descolamento de retina é um pouquinho mais frequente. Perfeito. Mas também, como foi dito aí, tem esses fatores ambientais que podem antecipar a Exatamente. A questão do diabetes é um fator muito importante. Pacientes diabéticos têm uma probabilidade maior de apresentar descolamento de retina. Perfeito. E temos participação de mais um espectador. Vamos a ele. Qual a diferença entre a tomografia ocular, doutor, e os outros exames oftalmológicos, como, por exemplo, o mapeamento de retina? O mapeamento de retina, no caso aí da questão, é um exame que o médico, através de uma lente, ele consegue fazer a visualização das estruturas da retina.
você consegue ter uma boa ideia sobre as condições da retina. Casos de descolamento, sangramentos, né? Algum machucado ali na retina, você consegue ver. Mas a tomografia, ela tem uma riqueza de detalhes muito grande, porque ela não analisa só aquilo que você está vendo ali na fotografia, ela analisa as partes internas lá da retina e das outras estruturas para você fazer detecção mais precisa de problemas silenciosos. Isso é até legal essa pergunta. Um consultório oftalmológico, ele consegue se manter sem a tomografia, certo? Uhum. Porém, com a tomografia, a segurança que o médico tem e a precisão nos diagnósticos é muito melhor. Então, isso é bom para o médico, que ele tem uma segurança maior para dizer para o paciente o que ele tem, e é muito melhor para o paciente, que a gente consegue fazer diagnósticos mais precisos e mais precocemente, né? Então, a diferença da tomografia para os outros exames é a precisão, é a quantidade maior de riqueza de detalhes que ela tem. E ela consegue fazer um exame de todas as estruturas. Então, se eu quero fazer um exame da retina, automaticamente eu vou ver outras estruturas, mesmo que eu não precise. Então, às vezes você dá um tiro aqui e acerta ali, né? Vamos dizer assim. Então, você consegue fazer uma... É como se a gente estivesse fazendo uma tomografia do nosso corpo todo. Você vai ver do pé à cabeça. Acaba antecipando o diagnóstico. Então, eu acho que hoje as pessoas estão se cuidando cada vez mais e eu acho interessante. Se você vai a um consultório, você quer saber realmente o que você tem. E esse exame, ele dá essa informação para nós. Perfeito. Mais uma participação de espectadores, vamos a ela. Doutor, problemas de retina, né, são causados por doenças específicas? Sim, basicamente sim. Então, talvez o principal seja o diabetes. O diabetes talvez seja o maior vilão da nossa retina. Em segundo lugar, a gente poderia considerar também a hipertensão, né? Pacientes hipertensos também podem ter alterações de retina mais precocemente. E a idade. A gente tem doenças de retina, degenerações, que o próprio nome diz, são degenerações relacionadas à idade, que podem acontecer simplesmente pelo fato da pessoa ficar mais velha. Então, basicamente, seriam esses três: idade, diabetes e hipertensão arterial. Perfeito. Mais uma participação, vamos à pergunta. Glaucoma é um facilitador de doenças de retina? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Glaucoma é uma coisa, doenças de retina é outra coisa. É que o glaucoma é uma doença do nervo óptico. O nervo óptico ele fica ali na retina. Então, às vezes, tem essa confusão. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Obviamente que é igual a gente falou. Quando você tem um paciente com glaucoma, você está olhando o glaucoma, automaticamente você está olhando a retina também. E vice-versa. Às vezes você está tratando a retina e de repente você vê ali, está estranho esse nervo óptico e pesquisa glaucoma. Então, embora elas sejam doenças totalmente diferentes, mas por estarem próximas uma região da outra, você automaticamente cuida de uma e cuida de outra. Detecção de um problema pode levar à detecção de outro. Exatamente, mas por coincidência de locais que você está examinando, não que uma coisa leva a outra. Exatamente, não que, né, olha, tem um glaucoma, vai ter um problema na retina. Não tem essa relação. Perfeito. Mais uma participação, vamos lá. Tomografia ocular causa desconforto durante ou após o exame? O que o paciente enxerga durante o exame, né? Luzes, imagens? Isso. Então, o paciente ele é guiado pelo próprio aparelho através de luzes. O aparelho vai mostrando para o paciente a luz para dizer a posição em que ele deve posicionar o olho. E é muito legal porque o aparelho, calmamente, ele vai explicando, abra bem os olhos, pisque os olhos, acompanhe a luz verde, olhe para cima, olhe para baixo. Isso é bem bacana, porque é muito tranquilo. E às vezes algumas pessoas que têm alguma deficiência visual, pelo motivo que estão fazendo o exame, o aparelho tem recursos também para amplificar a imagem, a luz, para que o paciente consiga com mais clareza ter uma ideia da posição que ele precisa olhar. Então não tem desconforto nenhum, não precisa de dilatação de pupila para fazer esse exame, é bem bacana isso.
e é um exame super rápido. Então é muito tranquilo, muito sossegado mesmo. Perfeito. E justamente, né, cai nessa questão que a gente fala da informatização dos equipamentos, né? Não é só um equipamento em si, mas tem toda uma IA ali integrada. Tem sim. Inclusive, esse software, né, que acompanha o paciente, mostra para o paciente aonde ele tem que olhar, ele nos informa a qualidade da realização daquele exame. Às vezes a gente pensa que o exame está sendo bem feito, mas ele vai mostrando para nós ali, ó, o exame foi baixa qualidade. Ele já deleta e a gente repete. E isso é um software de inteligência artificial que é acoplado no aparelho que nos ajuda. Então o exame só é concluído mesmo quando a gente tem uma qualidade que é detectada pelo aparelho boa da captação da imagem. Perfeito. É bem bacana isso. E às vezes precisa disso, né, do paciente se acostumar para fazer a movimentação correta. Exatamente. Muitas vezes, a gente falou que o exame demora 5 a 10 minutos, na grande maioria das vezes. Mas, na verdade, a resposta deveria ser, o exame demora o tempo que for preciso. Existem pessoas idosas ou pessoas que têm deficiência visual, que precisam do exame, que às vezes você tem que ter uma paciência maior, às vezes o exame tem que ser repetido várias vezes, até você conseguir uma imagem de boa qualidade. E é bem bacana que o aparelho fala isso para nós. Ó, a imagem foi feita, mas não é a qualidade que a gente quer. E vamos repetindo quantas vezes for preciso. Perfeito. Mais uma participação, vamos lá. Doutor, os problemas de retina, né, são causados por alguma doença? Né? Acho que a gente já falou a respeito disso. Já falamos sobre isso. Vamos à próxima participação. Né? Colesterol, pressão alta, diabetes podem facilitar o surgimento de descolamento de retina? Sim, conforme a gente até mencionou, né? Em primeiro lugar, o diabetes. O diabetes, ele tem, vamos dizer, uma paquera pela retina, vamos dizer assim. O diabetes, ele gosta da retina. Então, silenciosamente, os pacientes diabéticos podem ter alterações de retina. E uma dessas alterações é o descolamento, porque o diabetes vai machucando a retina com o passar do tempo, mesmo que o paciente seja um paciente que cuida bem do diabetes, aquela doença, por ser de muito tempo, ela pode ir machucando a retina, e isso pode favorecer o descolamento. E a mesma coisa na hipertensão, né? E se a gente for pensar no colesterol, o colesterol em si não, mas o colesterol pode levar por exemplo, formação de trombos. O que são trombos, né? São placas de colesterol que vão grudando na parede dos vasos sanguíneos e isso pode se soltar, caminhar pela corrente sanguínea e acoplar ali na retina, levando a uma obstrução ali das artérias e veias da retina, causando alterações visuais. Perfeito. É por isso que pacientes com essas condições específicas passam para o acompanhamento em menos tempo. Em menos tempo, exatamente. Teve uma ocasião, algum tempo atrás, que eu examinei um paciente que não tinha queixa nenhuma. Porém, durante o exame do fundo de olho, a gente observou que ele tinha placas de colesterol ali aderidas nas paredes das veias da retina. A gente fez contato com o cardiologista, que fez a avaliação e identificou que o paciente tinha já uma hipertensão arterial que não estava tratando. Ou seja, o exame da retina, incluindo aí também a tomografia, pode inclusive trazer informações da saúde geral do organismo. Então as coisas podem estar interligadas sim. Perfeito. Mais uma participação, vamos a ela. Retina, doutora, a gente falou muitas vezes a respeito da retina, né? O que é? Sempre ouço falar muito dessa parte do olho, mas não sei exatamente qual é essa parte. A retina é como se fosse um tapete que nós temos lá no fundo do olho. Então, se a gente imaginar que o nosso olho é uma bola, a gente tem a bola, a parte da frente, onde a gente recebe a luz, e essa luz vai até uma parede. Essa parede é a retina. É ali nessa parede que chegam todas as informações da nossa visão. Quando a luz, a imagem chega até a retina, os receptores ali da retina entram em contato com o nosso cérebro e o nosso cérebro forma a imagem.
Então a retina é a região mais importante do nosso olho. É a placa de processamento. É a placa desse de computador. processamento, exatamente. Se você tem um problema nessa placa de processamento, que é a retina, você vai passar a enxergar embaçado. Então é super importante que a retina seja muito bem cuidada ao longo da nossa vida. Porque você pode ter um olho perfeito, mas se você tem uma retina que está com defeito, você vai ter problema visual, tá? Perfeito. E tem algumas que, vamos pensar aí, tem o defeito de fábrica, né? Defeito de fábrica, sim, como o nosso organismo todo pode apresentar isso aí. Há algumas condições, né, como diabetes ou mesmo malformação. Então hoje a gente tem um cuidado especial com crianças prematuras. Uhum. Crianças prematuras, elas podem ter a retina mal formadinha. E essa retina demora um tempo depois que a criança nasce para terminar essa formação. Então você tem um cuidado especial com a criança prematura, porque se a gente nota que essa má formaçãozinha ela está comprometida, você atua para que a criança não tenha prejuízo conforme ela for crescendo. Uhum. Então a gente já cuida da retina desde que a criança nasce. Então quando a gente faz, por exemplo, o teste do olhinho na maternidade, ou mesmo no consultório oftalmológico, a gente está olhando a retina. A gente está fazendo a avaliação da retina. Se a gente nota qualquer alteração ali, você atua desde a fase da infância, você impede que a retina seja mal formada. Porque ainda está em processo, ainda pode estimular essa formação correta. Às vezes você tem crianças que precisam até de procedimentos cirúrgicos para arrumar aquele defeito da retina. Uhum. Então a retina é super importante. Toda consulta oftalmológica a gente faz uma avaliação de retina. É super importante a gente ter certeza que ela está em boas condições. Perfeito. Quando a gente pensa no caso de um daltônico, por exemplo, né, que tem dificuldade em identificar cores, isso está ligado à retina? Está ligado à retina. Então, conforme eu disse, é um tapete que tem fotorreceptores. Que são fotorreceptores? São conexões que tem entre as células da retina e as terminações nervosas que vão formar a nossa imagem. Uhum. E esses receptores, existem os receptores que identificam cores. Específico para cada cor. Específico para cada cor. E às vezes, os daltônicos têm um defeito em um desses receptores. E por isso que o daltônico confunde principalmente o verde, o laranja e o vermelho. Uhum. Existem mais, mas o clássico é esse. Só que você não consegue identificar qual receptor que é. Você só sabe que a pessoa é daltônica pela informação que ela te dá. E a partir disso você sabe que é um defeitozinho naquele receptor. Perfeito. Vamos lá, mais uma participação dos espectadores. Descolamento de retina. Só é resolvido com cirurgia, doutor? Sim, só com cirurgia. E de acordo com o descolamento, de acordo com o tamanho desse descolamento, é o tipo de cirurgia mais indicado. Então, descolamentos pequenos da retina, você consegue só com uma aplicação de laser, como se fosse uma solda, você vai ali e solda com laser aquela região que descolou. Mas descolamentos maiores você não consegue fazer com laser. Então, descolamentos maiores você tem que reposicionar a retina e você usa outras estruturas, outras técnicas cirúrgicas para você poder corrigir. Tem pessoas que têm que colocar um óleo, tem pessoas que às vezes você coloca uma faixa para segurar a retina e tem pessoas que você coloca gás. E essas substâncias que a gente coloca, elas vão segurar a retina colada ali e você faz o laser também. Então a técnica cirúrgica e o tipo de cirurgia, ele vai ser indicado de acordo com o tamanho do descolamento, mas todo descolamento é tratado com cirurgia. E a tomografia ocular, ela é um exame super importante para você analisar o pós-operatório do descolamento, para você saber que realmente toda a estrutura da retina está coladinha ali. Perfeito. Porque como foi bem colocado aí, né? Olha, às vezes eu pontuei com o laser, segurou parte da estrutura, mas tem lá o gás ou o óleozinho lá que está fazendo essa parte, então tem que ir acompanhando para ver se está surtindo o efeito desejado. Exatamente. O paciente que descola a retina, ele tem que ser seguido por bastante tempo.
E você tem que fazer avaliações bem de perto ali para você saber se aquilo que a gente fez está valendo. Algumas vezes você opera, o paciente está bem, mas você vê no retorno, ela descolou de novo. Aí você tem que refazer ali, recolocar o gás, ou às vezes recolocar a faixa, reforçar o laser, para que não descole novamente. Mais uma pergunta. Doutor, o que é mácula? Ótima pergunta, é uma pergunta bem específica, né? A mácula é a região mais importante da retina. Então, se nós analisarmos novamente aqui, que a retina é a parede do fundo do nosso olho, a retina tem várias outras regiões dentro dela. E a região central, a região onde ficam esses receptores, a região onde faz a formação da imagem, é a parte central da retina, que é chamado de mácula. Tá? Então, quando a gente fala mácula, a gente pode estar falando a palavra retina. É só a gente entender que é a região central da retina. E quando a gente fala em descolamento de retina, quando a gente fala na tomografia, que é o tema do programa de hoje, a tomografia mostra certinho como está a mácula. Você precisa ter uma mácula, que é a região central da retina, em boas condições, porque senão não adianta nada. Você pode fazer o melhor tratamento, mas se a mácula não estiver em boas condições, a visão não volta. Então, o que a gente visa preservar durante o tratamento da retina é a mácula. A mácula tem que estar em boas condições. Perfeito. Que vamos pensar assim, essa estrutura central, esse cabeamento central aí que vai fazer com que a visão Exatamente. funcione. Tudo relacionado à qualidade da imagem, a formação da imagem, fica nessa mácula. Então, você pode ter uma alteração aqui na parte de cima da retina. Não vai trazer prejuízo na visão. Você tem um descolamento aqui em cima da retina. Não atingiu a mácula. O paciente não vai ter prejuízo de visão. Se o descolamento da retina atingiu a mácula, aí já é mais grave, porque aí você tem que colar a retina, ter certeza que a mácula vai ficar colada, senão o paciente tem prejuízo na visão. Perfeito. E quando a gente fala justamente, né, dessa proposta do programa de hoje, que é a tomografia, que é o exame, a qualidade de avaliação disso é muito superior. Exatamente. Quando a gente está falando de mácula, quando a gente está falando de parte central da retina, não existe nenhum outro exame que consiga trazer informação que não seja a tomografia. Então, todo paciente com alteração de retina tem que ser feito obrigatoriamente uma tomografia, porque é ela que vai determinar se a mácula está em boas condições ou não. Muitas vezes você está olhando ali, ó, você está olhando, fazendo um mapeamento, você está fazendo a visualização, está tudo lindo, tudo perfeito. Quando você faz a tomografia, você vê que a mácula tem líquido, por exemplo. A mácula está com um processo inflamatório por algum motivo. Aí você tem que atuar. Você atua, aí você repete a tomografia. Quando você viu que a mácula está ok, você fica tranquilo que o tratamento está bem feito. Perfeito. E, de fato, não é? Antigamente, quando não se tinha esse tipo de exame, entre aspas, era o conjunto das informações que levava ao diagnóstico. Os exames eles vão aparecendo para tirar dúvidas que a gente não entendia por que aconteciam. Então, você às vezes tinha pacientes que você operava de descolamento da retina. Estava tudo lindo, bonitinho, mas o paciente não tinha boa visão. E a gente não sabia por que isso acontecia. E a partir daí que o aparelho foi tomando corpo, foi ganhando forma, e hoje se entende por que determinados pacientes, mesmo com a cirurgia muito bem feita, não têm boa visão, porque houve algum dano ali na região central, que é a mácula que a gente está falando, que impossibilita a visão. Né? Então, a gente conseguiu até novos tratamentos para atuar nessa região por causa da tomografia. Perfeito. E quando não se tem aí a questão prática do exame, como a gente falava, como se faz a detecção com precisão, doutor, ou não? Tem que se fazer vários testes. Bom, a da tomografia, Isso. você fala? Então, por exemplo... Não tem acesso? Não tem acesso à tomografia. Você vai ter que ir tratando empiricamente. Então, por exemplo, vamos imaginar que o paciente não está tendo boa visão porque a gente está supondo que tem uma inflamação na mácula. Você receita um anti-inflamatório específico,
ou faz alguma medicação específica ali dentro da retina e vai observando para ver o que acontece. Aí você avalia o paciente depois. Ah, melhorou, então era isso. Não melhorou. Ah, então vamos tentar outra coisa. Então você fica, às vezes perdido. Obviamente que a gente está numa região que o paciente tem acesso a isso, né? Mesmo que o paciente, às vezes, precise pelo SUS, o paciente é encaminhado, né? Normalmente aqui na região é o HC de Ribeirão, onde é feito. Às vezes o problema é que a fila é grande, às vezes o paciente perde o tempo até chegar ao exame. Mas hoje não existe aqui na nossa região você tratar uma retina, você tratar um problema de glaucoma de um paciente que tem um glaucoma avançado sem você ter uma tomografia. Você está tratando no escuro, você não tem informações precisas na sua mão. E que bom que a gente tem essa evolução hoje em dia. Que bom que a gente tem. E eu fico extremamente feliz por ter esse equipamento lá na minha clínica, que é um equipamento que mudou completamente o meu jogo, vamos dizer assim, que mudou completamente a minha abordagem com os meus pacientes. Hoje eu tenho uma segurança muito maior para conversar com o meu paciente sobre o que ele espera quando a gente vai fazer uma cirurgia, o que ele pode esperar quando a gente está indicando um tratamento para glaucoma. A gente consegue com precisão dar para o paciente detalhes de como vai ser o nosso plano de acompanhamento. Doutor, gratidão, né? Eu acho que se esclareceu bastante as dúvidas a respeito da temática e já aguardamos o próximo tema. É muito gostoso, né? A gente nem vê passar o tempo, né? É um tema muito legal, espero que tenha esclarecido as dúvidas. A tomografia não é um bicho-papão, é um exame acessível e traz muitas informações aí para a gente tratar da saúde dos nossos olhos. Muito bom. Bom, esse foi mais um Pergunte ao Doutor e você sabe que você pode acessar todo o nosso conteúdo pelo educadoronline.com.br ou pelas nossas redes sociais. Nós ficamos por aqui. Pergunte ao Doutor. Todas as quartas é o dia do olho. De volta na próxima semana. Oferecimento Medvision Centro Oftalmológico e Óticas Carol Batatais.